Saúdos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula das nossas lições de adolescente. Estamos estudando, durante esse trimestre, a história do povo escolhido. E hoje estaremos na segunda lição, aprendendo acerca da grande jornada no deserto. Êxodo 14, verso 15 e 16 nos diz: O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. Deus estava tirando, o seu povo do Egito através do seu servo Moisés para levar-lhes a terra prometida. E foi maravilhoso a maneira como Deus agiu na vida do seu servo. Só que chegou um momento em que, de frente ao povo, estava um grande obstáculo, o mar. Mas o Senhor deu uma palavra especial para Moisés de dizer para o povo: diga ao povo que marche. Quer dizer, diante de uma grande dificuldade, diante de um grande problema, sempre o Senhor vai estar dizendo: marche. Porque quando marchamos, demonstramos confiança e o Senhor opera coisas grandes em nosso favor. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: ensinar sobre a trajetória do povo de Israel pelo deserto, ensinar sobre o cuidado e a providência de Deus com o seu povo e também refletir que não precisamos temer em situações de adversidades, mas sim ter fé, confiar no Senhor nosso Deus de todo o coração. Sabemos que o deserto é um lugar onde há muita escassez de recursos naturais. No deserto pode faltar água, mantimento, segurança, com certeza falta também um conforto. E o povo escolhido, algumas vezes, reclamou com Moisés por não ter o conforto e o alimento que desejavam. Em alguns momentos, cogitaram até mesmo em voltar para o Egito. Mas foi no deserto que o povo vivenciou muitos milagres, muitas experiências com Deus. Nós possamos refletir a respeito disso. Deus não permite situações difíceis em nossas vidas para nos matar. Ele jamais nos abandonará. Pelo contrário, as situações difíceis que Deus permite em nossas vidas é para nos fazer crescer. É para o amadurecimento da nossa fé. Então, a jornada pelo deserto foi uma trajetória de milagres, desde as 10 pragas do Egito, que serviram de libertação para os israelitas e de humilhação do Egito, passando ali pelo Mar Vermelho e a forma como todo o povo de Deus viveu e foi sustentado no deserto. Tudo isso foi uma história de milagres. Na lição de hoje, a gente vai estar vendo que Deus cuidou do povo em situações de fuga, situação de peregrinação, culto, alimentação, vestimentas e guerras. Em toda situação, Deus estava cuidando do povo. Deus sempre esteve presente junto ao seu povo e jamais o abandonou. Vamos ao nosso primeiro tópico dentro do nosso quadro Hora de Aprender. A passagem pelo Mar Vermelho. Primeiro desafio no deserto. Após a libertação, Deus guiou Israel pelo caminho do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Todavia, quando o povo já havia saído, Faraó mudou de ideia. E agora ele decide perseguir o povo. Faraó organizou seu exército com carros cavaleiros, incluindo os 600 melhores carros comandados por seus oficiais para tentar capturar os hebreus no deserto. Isso fez com que o povo temesse muito, achando até que fossem morrer ali mesmo. Mas o Senhor não havia deixado o seu povo só. Diante de situações adversas, nós somos ensinados na palavra de Deus a confiar no Senhor, a termos fé.
crede que ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Deus havia prometido ao povo que o tiraria do Egito. Mas agora estavam eles diante do Mar Vermelho e com o exército de Faraó enfurecido indo em sua direção. O povo temeu, o povo clamou, pediu socorro. E alguns até murmuraram. Mas dentro desse contexto, a ordem que Deus deu para Moisés, quando Moisés vai consultá-lo, foi que o povo marchasse. Se levantem, estejam de prontidão e marche. Marche para atravessar o seu maior obstáculo. A ordem de Deus para nós hoje é marche. Se levante, ore, se dedique a Deus e creia que o Senhor que abriu o Mar Vermelho e abrir as portas para nós passarmos. Após instruir o povo, Moisés ergueu a mão sobre o mar e Deus enviou um vento muito forte. Durante toda a noite o vento soprou veementemente. Assim as águas do Mar Vermelho se dividiram e formou-se um caminho no meio do mar. Todo o povo de Israel atravessou, levando idosos, crianças, bagagens e até mesmo os rebanhos. Deus abriu o Mar Vermelho. E ele fez isso de tal maneira que o povo passou caminhando em terra seca. Eu já ouvi pessoas falarem que isso aconteceu porque o lugar onde eles estavam atravessando era muito raso. Não era nada mais do que 80 centímetros de altura. Porém, quando comparamos esta informação, estes boatos recentes, com o texto bíblico, é incompatível. Não dá certo, não combina. Por quê? Porque, note, passou naquele mar idosos, crianças, pessoas levando bagagem, rebanhos de ovelhas, né? Pequenos animais. E basta o simples fato de ter passado ali pessoas idosas. Né? A pessoa, quando está na sua idade mais avançada, ele não tem habilidade, não tem capacidade de andar por terrenos difíceis. Né? E aqui a Bíblia diz que passaram ali idosos, crianças, as pessoas levando bagagem, né? Rebanhos. E quem veio atrás, que foram os egípcios ali com seus soldados, carros de guerra, né? Seguiram ali o povo de Israel pelo caminho que havia sido aberto. Agora, veja o que aconteceu com o exército. Na frente ia um povo frágil, atrás ia um povo forte, porque exércitos são compostos por homens fortes, homens treinados, né? Homens com capacidade de enfrentar obstáculos, desafios. Mas o que aconteceu? Esse exército passou? Não passou. Homens, idosos, mulheres levando suas crianças, né? Homens levando seus pequenos animais, guiando seus rebanhos, todos passaram. Mas um exército forte e poderoso que vinha atrás não passou. Isso prova de que aquela região, aquele lugar onde estava sendo atravessado, não era, como dizem, né, de uma altura de 80 centímetros. Não era. Porque se fosse assim, esse grande exército teria conseguido passar também com muita facilidade. Né? Então, o que aconteceu? O Senhor agiu, fazendo com que as rodas de seus carros ficassem atoladas, de modo que quiseram fugir dos israelitas, por entenderem que Deus lutava pelos israelitas. Quando todo o povo de Israel havia atravessado o mar, seguindo as orientações de Deus, Moisés ergueu a mão novamente e as águas do Mar Vermelho se fecharam. E foi as águas do Mar Vermelho se fechando que exterminou ali todo aquele exército de Faraó. O povo de Israel ficou então livre para sempre daqueles que os escravizaram. Esse milagre foi tão grandioso e poderoso que se transformou até mesmo em poesia para o povo hebreu. Basta lermos Salmo 66, versículo 6, e a gente observa isso
mais de perto. Segundo tópico, a peregrinação pelo deserto. O milagre da travessia possui algumas peculiaridades, e uma delas é a presença das colunas de fogo e de nuvem. A presença, destas colunas era totalmente sobrenatural e foi uma providência divina para guiar o povo. De noite, uma coluna de fogo, de dia, uma coluna de nuvem. Quer dizer, não tinha como o povo errar o caminho. Estavam no deserto sem bússola, mas Deus providenciou algo melhor do que uma bússola, porque estava à disposição, de todos ali. À noite, o Senhor guiava o povo pela coluna de fogo, e a coluna de nuvem estava com eles durante o dia. Isso tudo sinalizava ali o cuidado de Deus com o seu povo. E isso não foi só no passado. Isso não está limitado ao passado. Deus cuida de cada um de nós ainda hoje. Tanto, já antes da travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo e a de nuvem se faziam presentes entre o povo. E permaneceram assim durante toda a peregrinação pelo deserto rumo à terra, de Canaã. Vamos continuar agora falando sobre água e maná. O povo de Israel começou uma jornada no deserto que durou 40 anos. Poderia ter sido bem mais pouco tempo. Por que 40 anos? Por causa da desobediência, por causa da falta de fé e confiança no Senhor. A peregrinação não foi fácil, pois se deu em um lugar com poucos recursos naturais. Houve momentos nos quais o povo precisou de água. O que Deus fez? Providenciou algo para o povo, até mesmo tirando algo do improvável. Veja como Deus faz. Deus não é o homem que precisa, que depende de situações, que depende de coisas que ele possa fazer uso para poder socorrer outra pessoa. Deus faz sair água da rocha. Quer dizer, é improvável que a rocha produza água, mas quando Deus ordena, isso acontece. Como aconteceu lá no deserto. Outro exemplo do cuidado de Deus foi o envio do maná. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas tiveram maná para comer. Ele era enviado todos os dias, só não no sábado, porque o sábado era o repouso, Portanto, o povo foi sustentado durante toda a sua jornada até a terra prometida. Vamos agora ao terceiro tópico, conhecendo a terra. Por ordem divina, Moisés enviou 12 espias para conhecerem a terra de Canaã, local para onde os hebreus estavam se dirigindo. Eles tinham a missão de observar a terra que deveriam conquistar. Ao todo, foram 12 espias. Eles eram chefes das tribos de Israel, que também eram 12 tribos. Após 40 dias investigando a terra, os espias tiveram excelentes informações. A saber, por exemplo, que a terra era boa, que a terra era uma terra rica, uma terra frutífera. Todavia, foi a segunda parte do relatório que tomou conta do ânimo do povo. Os espias destacaram que os moradores da terra eram grandes e fortes, alguns descendentes de gigantes. E que, além disso, as cidades eram fortificadas com muralhas, como no caso de Jericó. Este parecer foi o suficiente para fazer o povo desanimar e não agir por fé. Porém, a Bíblia nos mostra que Josué e Caleb não aceitaram o desânimo dos 10 espias, nem o desânimo do povo, e disseram para que o povo não temesse, porque Deus era com eles. Quer dizer, maior do que os gigantes que lá estavam, maior do que as muralhas que lá estavam, era Deus. Deus derruba muralhas, Deus derruba gigante. Deus faz seu povo passar por cima até de areia movediça, Enfim, quando Deus está conosco, nós somos mais do que vencedores.
A incredulidade do povo despertou o juízo de Deus. Como consequência do desprezo que demonstraram a Deus, toda aquela geração, pessoas a partir de 20 anos, foi impedida de entrar na terra prometida. A única exceção, ou seja, os únicos que entraram, foram Josué e Caleb. Os espias que se mantiveram crendo em Deus. Quer dizer, para a gente entrar na presença de Deus, nós precisamos continuar crendo. Não adianta acreditar, ter crido ontem e hoje já não acreditar mais. Não adianta acreditar hoje e amanhã já não confiar mais em Deus. Verdade? Tudo que fizemos no passado foi vão. Apenas a nova geração viveria a promessa de Deus, porque a geração antiga havia desacreditado que Deus era capaz de introduzi-los na terra prometida. A nossa vitória não depende das nossas forças, não depende dos nossos punhos, a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual. A nossa vitória depende da mão de Deus. E a maior forma de agradarmos ao Senhor é crendo, confiando todos os dias da nossa vida, de que quem nos levará a bom termo não somos nós mesmos, é Deus. É Deus que está nos levando a bom termo. Então somente ouçamos a sua voz, porque ouvir a voz de Deus é uma das maiores características de quem tem fé. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente. A nossa conclusão diz que Deus resgatou o povo de Israel do Egito e que durante 40 anos os hebreus peregrinaram no deserto e viram grandes milagres de Deus. A jornada no deserto formou uma geração forte que conheceu a Deus verdadeiramente. Que nós possamos olhar para a história de Israel e ver que Deus é capaz de nos conduzir pelo deserto, provendo em nossas vidas. Agora, é necessário também olhar para o exemplo de Israel e não trilhar em todos os caminhos que ele trilhou, porque findaram trilhando pelo caminho da incredulidade, que leva a desagradar o coração do nosso Pai Celestial. Vamos crer e confiar. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima videoaula, se o Todo-Poderoso nos conceder esta graça.